Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Vamos lá então para a 12ª questão do Enem aqui do nosso aulão. E força que estamos quase acabando. Essa questão especial porque eu lembro exatamente de quando eu vi ela pela primeira vez. No ano passado eu estava entrando num Uber e uma aluna me mandou. Ela me mandou pra gente discutir, né, qual que era a alternativa correta. Quando eu li, eu achei ela relativamente fácil, porque eu sempre consumi divulgação científica e esse tema, né, essa questão, essa problemática do Sol se transformar num buraco negro e o que aconteceria com a Terra é algo muito comum. Muito mesmo. Eu achei que todo estudante, principalmente estudante de vestibular ativo, né, que tem rotina de estudo e que faz cursinho e tudo, saberiam isso facilmente. Mas eu vi que isso estava errado. Muita gente não sabe que as órbitas vão continuar iguais, independente ali se é um buraco negro ou se é o Sol, se a gente manter a mesma massa, que é o que ele diz aqui, ó, o buraco negro com a mesma massa solar. Se isso acontecer, a órbita não é inalterada. Portanto, a gente teria que ir como alternativa correta a E. Mas, vamos entender o porquê que isso acontece. Tem uma forma mais ideal, que eu vou mostrar agora para vocês, baseada na lei da gravitação de Newton. Como vocês podem ver aqui no meu excelente desenho, a gente tem uma órbita, né? A trajetória da órbita é aproximadamente um círculo. Ela é meio excêntrica, mas vamos aproximar aqui para um círculo. E a gente viu lá dos nossos estudos de movimento circular, que quando a gente tem uma curva, temos uma aceleração e uma força resultante que aponta para o centro da trajetória. O centro da nossa trajetória aqui é o próprio centro solar, né? É o centro do Sol ali. Então a gente tem uma força resultante que vai apontar para ele. Mas você intuitivamente sabe que essa força ela tem um caráter gravitacional, porque o Sol ele deforma o espaço-tempo e atrai a Terra, né? Então essa força ela tem um caráter gravitacional, eu vou chamar de FG então, de força gravitacional, que é a lei que o Newton fez lá e foi extremamente conhecido. Aí você pode se perguntar o porquê que a gente não está sendo atraído então lá para o centro do Sol e todos já teríamos morrido. Isso acontece porque a velocidade que a gente tem aqui na trajetória, que é um tipo de velocidade de escape, meio que anula a atração gravitacional. Ela possui um valor suficiente para a gente se manter na trajetória e não sucumbir à atração do Sol. É o mesmo conceito do porquê que a Lua não cai na Terra, ou do porquê os satélites que a gente tem também não caem na Terra. Eles adquirem essa velocidade um pouco acima, que a gente chama de velocidade de escape, quando a gente consegue escapar da força gravitacional de um determinado planeta ou astro. Agora vamos assumir então que esse Sol desapareceu e foi tomado por um buraco negro. Além de termos um astro agora explicitamente triste, podemos observar que quase nada mudou, do nosso esboço pelo menos. A velocidade de escape aparentemente é a mesma, mas podemos avaliar se essa força gravitacional é a mesma. A força gravitacional G depende da constante da gravitação universal, que a gente chama de G, depende da massa de um dos corpos, então vou chamar a massa do Sol de emissão, vezes a massa do outro corpo, o Mzinho, que é a massa da Terra. Tudo isso dividido pela distância do centro de massa dos dois corpos. Então teríamos aqui essa distância aqui do centro do Sol até o centro da Terra, que a gente vai chamar de D. Então teríamos aqui D ao quadrado. Tá? Essa é a equação geral para a força de gravitação do Newton. A primeira coisa interessante da gente analisar
é que essa força é inversamente proporcional à distância. Tá vendo? Ó, como o d está no denominador, se a gente aumentar muito a distância entre um e outro, a força diminui e vice-versa. Então, como a Terra está relativamente longe do Sol, temos essa força que não é tão grande assim, mesmo que a massa do Sol seja incrível. Agora vamos fazer a mesma análise para o contexto do buraco negro. Então, essa força gravitacional seria G, né? Não muda porque é constante, e a massa do buraco negro. Mas a massa do buraco negro, ele falou que é a mesma massa do Sol. Então, temos m vezes... Bom, a massa da Terra também não mudou, né? Então, continua mzinho aqui. Tudo isso pela distância ao quadrado. Talvez o mais difícil de enxergar seja essa questão da distância ao quadrado. Porque, como a gente pode ver aqui, o buraco negro ele diminuiu de tamanho, sim. Então, você pode achar que essa distância diminuiu e, portanto, a força gravitacional aqui no buraco negro é maior. Mas isso não é verdade, porque a gente está analisando, lembra, o centro dos dois. Então a distância do centro continua igual, continua sendo d. O que mudou para a gente foi essa questão aqui do horizonte de eventos, né, de aproximadamente 3 km. Esse horizonte de eventos, ele significa que a gente tem aproximadamente aqui, ó, você imagina uma altura, entre aspas, né, uma órbita que em volta do buraco negro todo, que tem um raio, né, de 3 quilômetros. E aí tudo que se aproximar desse raio, né, ou seja, na verdade passar ele em direção ao buraco negro, aí não consegue voltar mais, que é o que ele falou ali no texto. Né? Qualquer partícula fica aprisionada se a gente passar aí desse horizonte de evento, inclusive a luz. Aí por isso que a gente chama de buraco negro, porque supostamente nem a luz sai dali, ela não reflete pra gente conseguir enxergar o que tem ali. Tá, mas como você pode ver, 3 km tá muito distante dessa distância d. Então não muda nada pra gente. O centro de massa teórico que a gente tem dos dois astros continuam iguais. Bom, se a força gravitacional continua igual, as órbitas continuam iguais também. Talvez uma outra forma de ver isso é com a equação de Kepler das órbitas, que a gente tem período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Tudo isso igual a uma constante k. Como a gente pode ver, ó, período, né, ou seja, a órbita, depende apenas do raio. E a gente acabou de ver que o raio, a distância entre eles não vai ser alterada. Então seria uma outra forma de você ver que a órbita continua inalterada. Eu espero que tenha feito sentido para ti e que você tenha arrasado nessa aqui lá no Enem. Então bora para a próxima.